Programa Cariri para Cristo. A apresentação: Pastor Silvio Romero. Graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao programa Cariri para Cristo. O programa Cariri para Cristo é um programa da Igreja Batista Independente Betel de Cabaceiras. E esta programação vai ao ar pela Rádio Cabaceiras FM, bem como pela live do Facebook e pela Rádiosnet. Vamos orar, porque é sempre bom orar e agradecer. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. E aqui estamos para juntos dizermos em alto e bom som o quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é necessário em nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Momento fé no Criador, a vida com o Salvador, seu nome é Jesus. Para a meditação, 1 Coríntios 1:26 ao 31, que diz assim: Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor fez. Amém? Até aí, eu lembrei que as coisas espirituais, como são discernidas, Deus usa o sangue carmesim, ou seja, o sangue vermelho de Jesus, para nos purificar, para nos tornar mais alvos do que a neve, mais alvos no sentido de limpeza, de pureza. Aqui ele diz: agora, meus irmãos, lembre-se quem vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo achava que era loucura. Vocês sabem que, eu até gosto de citar isso, quando Jesus chegou e iniciou seu ministério, Jesus, ao invés de ir para as sinagogas, atrás dos homens sábios, conhecedores das escrituras, das leis, naquela época pouca gente sabia ler. A maioria da população era analfabeta. E Jesus vai atrás justamente dessas pessoas simples. Jesus, ao invés de ir atrás dos escribas, dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus na época, ele vai atrás de pessoas simples, a maioria pescadores, outros camponeses, porque Jesus queria justamente mostrar o que Deus faz, a capacidade de Deus de amar todos, inclusive aqueles que estão à margem da sociedade. Deus vai usar homens simples, iletrados, analfabetos. Em Atos a gente vê isso quando Pedro começa a falar perante
o sinédrio, perante os fariseus. Ele disse: como pode um homem pescador, que a gente sabe que ele era pescador, falar bem assim? E até eles começaram a entender, a desconfiar que eles estavam sendo usados por Deus. Então, amados, nossa confiança, nossa esperança deve estar acima de tudo no Senhor. Jamais, jamais na nossa capacidade. Nós não temos nada se não for dado por Deus. No final desse texto ele diz: se você quiser se gloriar em alguma coisa, se o homem quiser ter orgulho, sentir orgulho de alguma coisa, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. E é isso, queridos. Tudo é graça. Como eu havia dito também, Deus fez questão de dizer a Samuel, e olha que Samuel era um homem espiritual, era um profeta de Deus. Mas ainda assim, quando Samuel foi na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um rei, Samuel, quando viu os irmãos de Davi, os guerreiros, irmãos de Davi, ele disse: deve ser esse fortão aí, deve ser esse alto. E Deus ia dizendo: não, não, não. Até que cessou, acabou todos os irmãos. E naquele momento Samuel pergunta: Jessé, você não tem mais nenhum filho? E Jessé diz: não, tem um ali, mas é um menino frangote, é um menino fraco, está cuidando das ovelhas. Naquele momento o profeta disse: eu não me sento à mesa até que ele sente conosco. De repente Samuel mandou buscar Davi. Quando Davi chegou na casa, naquele momento Deus disse: é esse aí que você vai ungir rei. Imagina como Deus faz, como Deus trabalha. Me chama a atenção também aquela passagem quando há uma discussão entre os funcionários de Abraão e de Ló, que era sobrinho de Abraão. Há um desentendimento entre os servos de Ló e os servos de Abraão, e eles chegam à conclusão que precisam se separar, já que as famílias eram grandes, os rebanhos eram grandes. E naquele momento Ló, com os olhos físicos, contemplou as campinas do Jordão, a parte verde, enquanto do outro lado era o deserto. E naquele momento Ló disse a Abraão: escolha o que o senhor quiser. E Abraão disse: não, escolha você, o que você escolher, eu irei para o lado oposto. E Ló, naquele momento, o que lhe foi atrativo foi as campinas do Jordão, a parte verde, que mais tarde se tornou extinta, pois Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas por Deus, tudo aquilo se acabou, ficou cheio de enxofre, tudo perdeu o sentido, o valor, se acabou tudo. Enquanto Abraão foi justamente, dependia de Deus. Abraão estava na dispersão de Deus. Então Abraão foi para o deserto, mas o melhor era a presença de Deus. Sempre foi e sempre será. Não importa, querido, para onde você vai. O mais importante de tudo é você estar na presença de Deus, no centro da vontade de Deus. E Abraão viu suas promessas se cumprirem através dos demais, dos seus descendentes. Então, acima de tudo, devemos confiar e esperar no nosso Deus. Gideão também. Gideão era um homem simples, de uma família simples. Ele se dizia o mais frágil, o menor da sua casa. E naquele momento que o anjo de Deus veio falar com ele, já chegou por cima, dizendo: Abraão, homem valente. Ele disse: logo eu, do jeito que eu sou fraco, medroso. E o anjo encheu a bola deles: não, Deus lhe escolheu para guiar o povo de Israel. Ele disse: logo eu sou o menor da minha casa, e a minha família é a menor da tribo. É justamente isso. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Triste daquele que se acha superior.
aos outros. Um ditado popular diz: quanto maior o orgulho, maior a queda. Então, que acima de tudo sejamos pessoas simples. Jesus disse: seja simples como as pombas e vigilantes ou arisco como a serpente. São antagônicos, né? Uma pomba é um ser angelical, transmite paz, né? À toa que a pomba é o símbolo da paz. Já a serpente é totalmente o oposto, mas o Senhor Deus quis dizer para a gente ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Devemos estar sempre alerta, orando e vigiando, para que possamos ver além dos olhos físicos, pelos olhos espirituais. A gente deve estar sempre atento aos sinais, principalmente agora. Estamos caminhando para os últimos anos da Terra, as últimas décadas. Então, o Senhor Jesus disse: se vocês são capazes de saber quando vai chover, pelas nuvens, pela estação, então fiquem atentos aos sinais. Então os sinais estão aí: guerra, rumores de guerra, o homem sendo amante de si mesmo. O que é isso? É ser orgulhoso, pensar apenas em si e não se preocupar com o outro, com o irmão de caminhada, com o seu próximo, que é a extensão de Deus na sua vida. O amor de muitos esfriarão, haverá desastres, terremotos, maremotos, pais matando filhos, filhos matando pais, tudo de desordem quando estiver próximo do fim. Então que a gente esteja com as lamparinas cheias de azeite, estejamos esperando a vinda do noivo. Eu acho muito, até preguei ontem na igreja, eu falando que eu acho muito plausível, vamos dizer assim, chamar Jesus de noivo e a igreja de noiva. A igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Como deve esperar a noiva no dia do casamento? Como é que ela espera o noivo? Arrumada, cheirosa, bem adornada, bem penteada, não é assim? Então, nosso papel como igreja é esperar a vinda do Senhor Jesus organizados, equilibrados, atentos, arrumados, justamente para quando Jesus chegar nos encontrar na melhor das situações e com alegria, com paz, à espera dele. Porque ele vai vir com grande alegria para nos levar para os céus. Afinal de contas, ele está lá preparando o lugar para nós. Ele foi e disse que iria, mas não nos deixaria um órfão. Enviaria o Consolador prometido, que é o Espírito Santo. Nós estamos agora no tempo do Espírito Santo. É ele quem orienta as nossas vidas, é ele quem guia a terra, é ele quem controla para que o mal não seja superior ao bem. Amém? Fiquemos com essas reflexões e, acima de tudo, confiemos e esperemos no Senhor. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, muito obrigado. O Senhor esteve no controle absoluto de tudo. Abençoa cada um, Senhor, que está nesta programação, os seus familiares. Oh Deus, cuida dos nossos, principalmente quando a gente não pode estar mais próximo. Fortalece-os, que eles, acima de tudo, entendam que o Senhor é o porto mais seguro que podemos estar. Muito obrigado, Senhor. Despede teu povo na tua santa paz. Nos dá sempre a tua presença como presente, para que no Senhor possamos estar seguros, animados, que a gente possa, Senhor, segundo, claro, a sua vontade, superarmos as dificuldades, superarmos os obstáculos e fazermos sempre, realizarmos, estarmos no centro da tua vontade, para que um dia a gente possa estar no céu de glória, Senhor, no lugar mais abundante, melhor que pode existir, que o Senhor reservou para nós, graças ao sacrifício do teu Filho, nosso amado Salvador Jesus Cristo. Despede teu povo na tua santa paz, hoje e sempre. Amém?
Que o Senhor resplandeça seu rosto com misericórdia sobre cada um de nós, nos dando sempre a sua paz, a paz do Senhor. Programa Cariri para Cristo. Apresentação: Pastor Silvio Romero.